Olá, o meu nome é Pedro Correia e este é o 12º vídeo da série de vídeos de introdução à programação em Python e vamos falar sobre classes. Nós temos andado um bocadinho rápido, vá. Praticamente cada vídeo é uma matéria nova, mas eu decidi que o ideal seria fazer assim porque eventualmente vão meter outros vídeos onde vão aparecer exemplos de como fazer outras coisas e vocês basicamente sempre que tiverem dúvidas acerca de um objeto em particular podem voltar a um destes vídeos e fica mais fácil, fica mais enciclopédico, vá. De qualquer das maneiras, isto foi mais ou menos o último programa que nós deixámos. Eu já mudei algumas coisas porque antes estávamos a fazer aqui uma matriz e agora estou a fazer um vetor com números aleatórios lá dentro. Já corri o programa e deu-me isto, portanto ele está a fazer um vetor com números aleatórios e a seguir está a calcular o máximo desses números aleatórios. Mas o que eu quero mostrar é um segundo objeto que serve para organizar a informação e geralmente isso chama-se classes, pelo menos em Python. E então, para criar uma classe, e já vamos ver como é que devemos utilizar isto, eu faço o comando classe e a seguir dou o nome a esse objeto, que eu vou chamar objeto. E uma classe, quando começa, a regra geral deve ser iniciada. Para ser iniciada a classe, eu faço assim, def init self. E agora eu vou tentar explicar o que é que isto é. Isto é o seguinte, eu estou a criar uma classe que se chama objeto, podia-se chamar aquilo que eu quisesse, e quando eu inicializar essa classe, e já vamos ver como é que isso se faz, ele vai correr esta função. E basicamente o que eu vou fazer dentro desta função é tudo o que eu quero que a minha classe faça quando é inicializada. Neste caso, a única coisa que eu quero que ele faça é crio umas quantas variáveis. Uma variável chamada máximo, que eu vou meter a expressão de none que existe no Python, quer dizer que esta variável não é nada ainda, mas pode vir a ser. Self mínimo, none e self média igual a none. E o que é isto do self? Isto do self é uma questão de hierarquia para ele. Essa expressão self quer dizer eu próprio, ou neste caso para a classe ela própria. E então basicamente o que isto quer dizer é o self, por substituição direta aqui com o objeto, significa o atributo máximo da classe objeto. Portanto, se eu quiser inicializar a minha classe, eu faço, por exemplo, assim, dados igual a objeto. E basicamente, eu agora vou fazer aqui um print de dados, porque o dados passou a ser o self do máximo. Penso que posso fazer assim, vou tentar fazer o print, a ver se ele aparece lá. Pronto, e apareceu-me aqui o none. Portanto, ele conseguiu-me fazer o print da variável que ficou criada com esta classe. Reparem que quando eu dei o nome à classe, o dados passou a ser diretamente substituível aqui no self. E da mesma maneira que eu fiz o print do máximo, podia fazer do mínimo e da média. Agora, em vez de estar a fazer variáveis aqui novas para tirar aqui o máximo, o que eu podia fazer era dados de máximo é igual a máximo de A. E se eu voltasse a fazer aqui o print de dados máximo, ele agora ia-me dar o valor atualizado. E aí está ele. Além de meterem variáveis dentro da classe, vocês podem meter funções também. Podiam até estar funções logo aqui à partida dentro do init, como funções dentro de funções, mas regra geral eu prefiro metê-las fora para evitar confusões. E então vou meter aqui uma função
que se chama def stats e para dentro dessa função, o argumento que entra dentro dessa função é a própria classe. Portanto, esta função vai ter acesso a tudo o que está dentro da classe. E o que isto vai fazer é print de self.máximo. Self.máximo, vou fazer aqui print de self.mínimo, print de self.média. Portanto, o que eu vou fazer aqui, em vez de estar a fazer o print de dados.máximo, é estar a chamar a função dados.stat. E ao fazer isto, stats, desculpem, enganei, tem aqui um S. E ao fazer isto, ele vai-me correr a função que está cá dentro, que automaticamente vai buscar a informação que está dentro da classe. E ele fez-me aqui o print do máximo, que já existe, do mínimo, que ainda não existe, e da média, que também ainda não existe. E nós até podemos melhorar isto, por exemplo. Vou fazer aqui uma pergunta. If self máximo diferente de none, então faz o print. E vou fazer a mesma pergunta agora para o resto das variáveis. If self mínimo diferente de none, portanto eu estou a perguntar se esta variável for diferente de none, ele faz o print. Caso contrário, não faz nada. If self média diferente de none, portanto o que eu vou fazer é chamar a função que está dentro da classe, dadstats, imediatamente antes de fazer o máximo, e depois para vocês verem a diferença. Portanto, ele só apareceu aqui o máximo porque ele já foi dado aqui. Como antes todas as variáveis eram igual a none, ele não fez o print de nada. Certo? Aliás, para vocês verem isso melhor, eu até posso fazer aqui else e dizer não há valor máximo. Vou fazer um else para cada um deles. Vou estar a copiar isto, não estar a demorar muito tempo. Não há valor mínimo, não há valor médio. Prontos. E agora, correndo outra vez a função, ele foi fazer a função status duas vezes. Da primeira vez não havia nenhum dos valores, portanto ele fez os prints. Da segunda vez havia o primeiro, portanto ele passou nesta pergunta e fez esta instrução, e nos outros não passou. Portanto, o que eu vou fazer aqui agora, eu quero dar uma ideia de estar a aumentar a complexidade da minha classe, mas a informação na parte principal do programa continua a estar muito simples. Basicamente eu só estou aqui a atribuir valores dentro da classe e a chamar a função que me dá essas informações todas. Portanto, eu vou fazer agora aqui uma função para o mínimo, vetor. Aliás, ainda vou fazer mais do que isso. Vou fazer aqui uma experiência que é tirar isto daqui, cut, vou comentar esta linha de código, portanto isto não vai ser lido, e vou meter aqui uma função, a função do máximo. E vou tirar aqui o return e vou simplesmente dizer, desculpem, isto aqui não é ponto, isto é vírgula. Portanto, ele vai entrar com a informação da própria classe no máximo e vai entrar com o vetor que eu vou lá meter. E eu vou meter aqui self de máximo é igual a max v.
E em teoria, fazendo isto, basta-me trocar isto aqui, porque isto passou a ser uma função dentro dos dados. E vamos lá ver o que é que aconteceu. Non-type object is not callable. Mas que raio é que isto quer dizer? Desculpem, quer dizer que isto não devia estar com o mesmo nome. Calcular máximo. Eu vou antes fazer assim. Para ver se funciona. Pronto, agora já funcionou. O problema é que ele estava a confundir, porque eu tinha aqui uma variável chamada máximo e uma função também chamada máximo. Quer dizer, na mesma classe ele nem sequer não estava a perceber qual é que tinha que estar a correr. E então eu troquei a função para calcular máximo e agora já fez tudo bem. Portanto, ele conseguiu fazer isto facilmente. Vou agora fazer aqui dentro da minha classe def calcular mínimo self vetor e mínimo de v é igual a vetor 0 e agora vou estar a percorrer todos os elementos do meu vetor e desta vez o que eu quero é o menor, mínimo de v, então mínimo de v passa a ser i. E basicamente depois de tudo isto, o mínimo da classe, a variável mínimo, passa a ser o min de v. Da mesma maneira, vou calcular aqui média self vetor e vou meter aqui um contador que eu vou chamar j e uma variável que se chama soma, porque a média é vai ser a soma de todos os elementos dentro do meu vetor sobre o número de elementos que lá existe. Quer dizer, eu nem sequer precisava de fazer assim, posso utilizar outros comandos, já vamos ver como. E portanto, por cada elemento do vetor eu quero que soma seja igual ao valor que já existe da soma mais o novo elemento que aparece. E no fim, self média vai ser igual ao valor total da soma a dividir pelo tamanho do vetor. À partida isto está tudo bem. Vou calcular mínimo, dados, calcular média. E agora vamos então ver o que é que acontece. E ele deu-me aqui um erro qualquer de sintaxe. Que foi onde? Isto não tem dois pontos. E pronto. Eu primeiro corri a função quando ainda não estão valores nenhuns lá dentro. E a seguir corri as três funções que estão lá dentro e ele automaticamente atualizou a classe que tem o nome de dados neste momento, e quando corri a função outra vez ele passou-me os três valores. Agora vou ainda aumentar um bocadinho mais a complexidade da minha classe para diminuir no meu programa e vou meter aqui mais um parâmetro que eu tenho que meter aqui, tenho ideia. Portanto, tenho que entrar com ele logo na criação da classe. Portanto, isto passa para cima. Bem, isto está aqui comentado, já fiz lá dentro da classe, portanto já não é preciso aqui. Objetos A.
E basicamente o que vai acontecer é que self quer dizer logo ao início para ele correr a função calcular máximo com a variável vetor lá dentro, calcular mínimo, outra vez com o vetor lá dentro, self calcular, falta ali um L, média, novamente com o vetor lá dentro. E portanto, qual é que é a minha tentativa aqui neste momento? A minha tentativa, ele está aqui a dar um erro que eu não sei o que é. A minha tentativa é que eu logo ao iniciar a classe, como entro com um novo parâmetro lá dentro, entro logo com o vetor diretamente, ele me calcula automaticamente logo o máximo, o mínimo e a média, e estas variáveis sejam automaticamente atribuídas. Portanto, a ideia é que eu nem sequer preciso de chamar a função, portanto, à partida só preciso de tirar isto daqui, que ele irá fazer, não está definido. Será que não preciso meter isto aqui? Bem, não preciso meter aqui nada em cima. Regra geral, acho que só é preciso meter se tiver que meter um objeto lá dentro, porque podemos ter classes dentro de outras classes. Mas não vamos pensar nisto neste momento. Basicamente, tirei a variável vetor daqui, ela fica só aqui na iniciação. Portanto, é a função que ele está a correr é esta quando estás a criar o objeto, aqui neste caso. Portanto, o self já lá está, aqui nos dados. É como se tivesse aqui dados, vírgula A, para entrarem nestes argumentos, self, e a seguir o A é o vetor, portanto a variável vetor. Neste caso eu não preciso disto aqui, tenho já aqui a igualdade feita. E a seguir o que ele está a fazer é criar a variável máxima, a variável mínimo e a variável média, e a chamar as funções que tem dentro da própria classe para calcular automaticamente isso. A seguir basta-me chamar o stats, que ele diz-me logo automaticamente qual é que é o máximo, o mínimo e a média do vetor na altura em que criei a classe. E pronto, metendo código dentro desta classe, que pode ficar arrumado noutro sítio, consigo simplificar muito o meu programa principal. E além disso, da mesma maneira que criei dados, eu posso utilizar a classe outra vez e fazer dados2 igual a objeto de B. E B vai ser semelhante aqui a A. Simplesmente é outro vetor. E a seguir vou fazer dados de stats. Stats, isto está certo, mas preciso meter que é aqui dados 2. Portanto, eu aqui nesta versão do código eu estou a criar dois objetos desta classe e estou na tentativa, e ele não se vai confundir, ele vai conseguir fazer o máximo, o mínimo e a média para cada um deles. Vou fazer aqui print, isto é o objeto dados, isto é o objeto dados 2. Pronto, para se ver melhor aqui, portanto isto que está aqui provém do primeiro objeto, isto que está aqui provém do segundo, e eu até podia estar a fazer aqui um ciclo while ou um for para estar a criar múltiplos objetos destes no meu programa, dependendo do objetivo que eu teria. E pronto, por este vídeo vamos ficar por aqui. No próximo vídeo veremos como fazer os nossos próprios módulos que já falámos em vídeos anteriores. Obrigado, até à próxima.